Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula no nosso curso Infosobrevivência, semana 3. Estamos trabalhando Word, editor de textos, ok? Espero que vocês tenham gostado da videoaula 1, né? Na videoaula 1 nós fizemos aí uma breve demonstração das barras de menu, tá, do Word. Essas barras elas têm pouca diferença entre Word, Excel e PowerPoint, tá ok? Depois vocês verão, mas principalmente a página inicial, que é essa primeira barra, ela é comum nos três programas, tá bom? Então, a gente ainda viu um pouquinho sobre digitação, organização de texto, vimos também a formatação, marcas de parágrafo, estilos pré-definidos. Também passamos por modos de visualização e zoom, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula anterior, tá bom? Continuando aí, hoje, 3 de abril, né? Vamos falar sobre imagem e tabelas, tá bom? Então é o seguinte, eu tive uma ideia muito legal. Quero que vocês prestem bastante atenção no conteúdo, tá? Eu vou pegar aquele texto da semana passada, olha só. Selecionei. Paulo, eu não sei como é que seleciona um texto. Não tem problema. Vamos aprender? Olha só, voltando. Então, leva a seta do mouse no início do no início de onde eu quero, ou melhor, onde eu quero iniciar a seleção. Aí, vamos corrigir a fala, tá bom? Tudo ao vivo e a cores aqui, hein? Não tem montagem. Então, levei a seta do mouse, observem aí a seta se aproximando do A no título. Vou pressionar o botão esquerdo do mouse, mantê-lo pressionado e arrastar o mouse mantendo o botão pressionado. E vou descendo o mouse, olha lá, e essa marca azul no texto é a marca de seleção. Vejam aí. Ok, selecionei todo o texto. Agora eu vou copiar esse texto. Vejam, na barrinha vermelha aparece lá o título desse arquivo que está aberto agora. A roupa nova do rei.docx, ok? Então eu vou copiar um texto que eu tenho nesse arquivo. Opa! E depois eu vou colá-lo no arquivo documento 3, que é aquele aberto ali, ó, o último dessa seleçãozinha aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. Tá vendo? Vou colar aqui para fazer o conteúdo da nossa aula de hoje, tá bom? Então, vejam aí, voltando, texto selecionado, vou copiar o texto. Posso copiar de formas diferentes. Posso, em cima da área azul, eu posso pressionar o botão direito do mouse e ir na opção copiar, como também eu posso fazer de outro jeito, tá? Texto selecionado, eu vou observar no teclado o botão Ctrl e o C e vou pressioná-los um após o outro, Ctrl C, tá bom? Fiz a cópia. Aparentemente não acontece nada nessa tela, tá bom? Normal. Agora volto lá no documento 3, cursor piscando, tá bom? Vou agora colar o texto. Posso colar também
com o botão direito do mouse, olha lá. Vou na opções de colagem e eu tenho lá, ó, 3 opções, tá? Manter a formatação original. Então, ele copia o texto e consigo a formatação que estava no arquivo de origem. Ou mesclar formatação. Vejam, copio o texto, porém mantém a formatação deste novo arquivo, documento 3. Ou ainda, eu posso colar somente o texto e aí ele não copia a formatação de ninguém, tá bom? Vou fazer esse aqui, o terceiro. Pá. Olha aí o nosso texto sem formatação. Então, vou colocar um espacinho aqui. Aqui em cima eu estou colocando os detalhes dessa aula. Então vejam, gente, nós acabamos de ver a opção selecionar texto, ok? Além disso, nós acabamos de ver como copiar, certo? E para copiar, eu posso utilizar o botão CTRL do teclado mais o C. Olha lá, esse é o atalho, tá bom? Ou opção pelo mouse. Gente, além de copiar, eu tenho a opção de recortar. Qual que é a diferença entre copiar e recortar? Volta lá no arquivo original. Tá aqui, ó, a roupa nova do rei. Vejam, quando eu copiei, notaram que quando eu fiz lá, botão direito, copiar, olha lá, o texto permaneceu aqui e eu tenho uma cópia na área de transferência, na memória do computador. Posso colar ela em tudo quanto é lugar que eu quiser, tá bom? Mas, e se eu recortar o texto? Eu tenho a opção de recortar, né? Olha lá, ó, botão direito, recortar. Olha aí. Cadê o texto? Sumiu. Não está no meu bolso. Está no seu bolso? Acho que não. Então, vejam, o texto sumiu. Então, digamos que eu quero pegar um texto que eu tenho digitado em um determinado lugar e ele não vai mais ficar naquele local de origem. Eu quero tirá-lo dali e colá-lo em outro lugar. Então, eu não vou copiar, eu vou recortar, ok? Essa é a diferença. Se eu voltar aqui, ó, documento 3, tá o texto aqui, olha lá que bonitinho. Vou lá no fim dele, olha só. Se eu quiser colar, ele, olha que legal, colou aquele que a gente aquele que a gente recortou. Agora, por último, veio até com a formatação de lá, tá vendo? Porque vem tudo, vem texto e formatação. Olha a diferença aqui, ó, desse pro outro, pro anterior, tá vendo? Essa é a diferença entre recortar e colar, tá bom? Para recortar, eu também tenho um atalho, que é Ctrl mais X. Esse atalho recorta sem a necessidade de utilizar o recurso do mouse, tá bom? Bom, se eu tenho um atalho para copiar, um atalho para recortar, eu também tenho um atalho para colar. Então, colar, qual que é o atalho? Ctrl mais V. Então, se eu pressiono Ctrl V,
eu colo o conteúdo, tá bom? Então, eu consigo recortar, colar, copiar texto, imagem, áudio, tá? Uma série de conteúdos aí, tá bom? No decorrer das nossas videoaulas, a gente vai utilizar esses recursos com muita frequência, tá bom? Espero que vocês estejam acompanhando. Se não, manda no plantão de dúvidas. Paulo, não entendi, tá bom? Então, beleza. Vamos lá. Então, próximo item é imagem. Nós não acabamos de colar o texto, a roupa nova do rei. E se eu quisesse colocar uma imagem de ilustração por aqui? Vamos fazer? Antes de pegar uma imagem, vou só dar uma organizadinha nesse texto, deixar ele mais bonitinho, fazer uma perfumaria, tal, trocar aqui a fonte, podia ser lá nos estilos pré-definidos, mas deixa eles lá quietinho. Vamos fazendo aqui, vocês já sabem porque isso aqui é conteúdo da aula anterior, mas você pode ir pausando para observar cada ponto do que eu fiz, tá? Então aqui eu selecionei o título, fui lá, aumentei o tamanho, coloquei um negrito, depois selecionei o nome dele, diminuí a fonte, coloquei um itálico para dar uma diferenciada. Agora eu vou selecionar todo o texto, selecione o texto, opa, olha aqui, selecionei o texto. Agora eu vou deixá-lo em justificado tamanho 12 Arial. Aí, vou diminuir um pouquinho o tamanho, deixa 10. Aí, tá biito assim, tá bom? Aquele texto que eu tinha recortado, olha lá, tá aqui ainda. Vou jogar fora. Seleciona que eu não quero você aqui. Delete. Foi-se embora. Tá aí. Nosso texto. A roupa nova do rei. Beleza? Agora, vamos inserir uma foto, uma ilustração. Vamos lá. Como é que eu pesquiso ilustração? Ferramentas. Ó, esse é um conteúdinho aí da semana 4, hein? Mas vamos adiantá-lo. Voltei no navegador de internet. Eu uso aqui o Google Chrome, que é o navegador da Google, tá bom? Olha lá, tenho 3 guias abertas. Vou abrir uma quarta guia. Vou entrar no Google. Entrei no Google. E o Google tem uma opção muito bacana, que é o Google Imagens. Olha aqui do lado. Pum, selecionei, olha lá. O logo mudou para Google Imagens. E agora eu vou procurar uma imagem sobre a roupa do rei. A roupa nova do rei. Vejamos. Olha lá. Gente, agora vamos falar um pouquinho sobre imagem, tá bom? Prestem bastante atenção nisso. Quando eu venho pesquisar, primeiro, não se esqueçam de um detalhe. Quando você joga um tema aqui na barra de pesquisa, pode vir imagens de tudo quanto é tipo, tá? Às vezes, por mais inocente que seja o tema, vem uma coisa aí cabeluda, uma coisa proibida para menores de idade. Então, tomem bastante cuidado com as pesquisas que vocês fazem e com quem está ao redor, tá bom? Tomem esse cuidado, tá? Nunca façam pesquisas de imagens num computador com alunos em volta, tá bom? Isso é perigoso, pode vir coisas que não são legais. Faz antes, ou
dá alguma outra atividade para eles fazerem enquanto você organiza esse tipo de situação, tá bom? Então olha só, um outro detalhe, segundo detalhe, toda vez que eu passo o mouse sobre a imagem, vocês verão que aparece uma notinha, uma legendinha na imagem com uma medida, olha lá, 700 por 316. Na segunda, olha lá, 550 por 320. Olha aqui, 481 por 700. Pessoal, tomem muito cuidado com o tamanho de imagem que vocês selecionarão, tá? Por quê? Se você pega uma imagem pequena e precisar usar ela num tamanho maior, você vai deixar a imagem feia, vai estourar os pixels dela, entendeu? Vai ficar feio. Então, pensando em ampliar o tamanho da imagem lá no Word, no PowerPoint, seja onde for, você é sempre legal que você procure imagens maiores que 550 por 320, tá? 700 por 316 já é um tamanho bacana, tá? Como que eu faço para filtrar o tamanho das imagens na hora que eu faço a pesquisa aqui no Google? Eu venho aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu tenho essas guias, ó, todas, shopping, vídeos, imagens, notícias, e a última que é ferramentas. Olha lá, em ferramentas eu vou na opção tamanho e vou colocar aqui, ó, grande. Tá? Agora eu só vou ter imagens com tamanho grandão, tá? Então olha só, 1200 por 1200. Isso aqui dá para colocar até num banner. É bem grande essa imagem, tá? Vamos caçar aqui outras imagens. Pararam, pararam, pararam. A roupa invisível do rei. Vou fazer o seguinte, vou pegar essa foto aqui, ó. Ela me deu ideias, tá bom? Olha lá, 1600 por 1067, um ótimo tamanho. Clique no botão direito do mouse sobre ela, ou não? Não precisa. Pula essa parte. Olha lá, selecionei a imagem, ela apareceu aqui ampliada, tá vendo? Tá vendo aí? Aí o que eu vou fazer? Venho aqui, ó, visualizar a imagem. E agora, clique no botão direito do mouse e vou na opção copiar. Eu posso salvar? Posso. Olha lá, se eu quiser salvar a imagem, eu terei ela salva no computador. Agora, eu só vou fazer isso se em outros momentos eu for utilizar essa imagem. Se eu não for, não é necessário, tá? Então eu só copio para usar direto no Word, como a gente fez agora, tá bom? Então, copiar. Agora voltamos lá no documento 3. Olha aí. E agora eu vou colar a imagem aqui. Ctrl V. Ou vai na opção colar. Olha aí. Destacar a imagem. Vou diminuir o zoom da nossa tela para conseguir enxergar o todo. Olha lá. A imagem veio no tamanho bacana, né? Uma imagem com tamanho relativamente bom. E aí, pessoal, agora a gente cai num outro item que as pessoas pecam muito no Word, que é o que? Quando eu coloco uma imagem, né, seja no Word, no PowerPoint, onde quer que seja, às vezes eu cometo alguns erros com essa imagem. E eu quero mostrar para vocês esses erros a partir de agora, tá bom? Então, quais são os erros mais comuns? Por exemplo, eu preciso ajustar o tamanho da imagem. As pessoas às vezes fazem isso aqui, ó. Leva a seta do mouse
até esse botãozinho quadrado que tem aqui no meio da imagem. Olha lá, pressiona o botão e arrasta. O que aconteceu com a imagem? Olha a diferença. Viram aí? O que aconteceu com ela? Olha só, aqui é a imagem correta. Olha lá. Agora, se eu diminuo o tamanho da imagem por aqui, olha lá. Eu espremi verticalmente a imagem. Ficou horrível. Aí a pessoa vai lá, pega aqui nesse outro, ó, e faz isso aqui, ó. Olha lá. Agora espremi horizontalmente. Ficou horrível. Olha isso. Tá vendo? Toda vez que eu dimensionar a imagem, mexendo nela, nesses botões daqui do meio, da lateral e da base, vai acontecer isso. Fica horrível. Qual que é o modo correto então, Paulo? Vamos lá, voltou a imagem de tamanho normal. Modo correto para dimensionar uma imagem sem distorcer a imagem é aqui, ó. Tá vendo? Na quina da imagem tem um botãozinho redondo. Levo a seta do mouse lá. Vejam que a seta mudou. Agora é uma setinha dupla diagonal. Ó, pressiono o botão do mouse, mantenho o botão pressionado e vou arrastar. Opa, mensagenzinha chata. Notem que quando eu reduzo o tamanho dela, eu estou reduzindo proporcionalmente, tanto na altura quanto na largura da imagem, tá bom? Olha aí. Muito bem. Então, forma correta. Pode ser em qualquer diagonal, tá? Não necessariamente uma ou outra, pode ser qualquer uma, desde que seja na diagonal, tá bom? Aí. Vamos ver outras coisas que eu posso fazer com essa imagem também. Seguinte. Vocês vão notar que a partir do momento que eu coloquei uma imagem na nossa área de trabalho, a imagem está aqui e está selecionada, olha só. Se eu clico sobre a imagem, eu seleciono ela. Como que eu sei que ela está selecionada? Porque ela mostra para mim esses botõezinhos aqui, ó, nas suas bordas, tá bom? Então ela está selecionada. Quando eu seleciono, aparece uma barra de comandos nova, que a gente costuma chamar de barra flutuante. Ela é específica para lidar com imagens. Então vejam, selecionei aqui, apareceu a barra aqui, ó, ferramentas de imagem. Vou selecionar então ferramentas de imagem. E agora, a partir do Office 2007, nós temos várias ferramentas bacanas para trabalhar com imagem, tá bom? Vamos ver algumas. Então, olha só. Eu posso remover fundo. Quando eu faço isso, olha só, modificou a barra. Agora eu estou com os comandos de remoção. Vejam que a imagem ficou rodeada de rosa, lilás, seja lá como vocês quiserem chamar essa cor, né? E eu tenho uma outra área selecionada. Então eu vou expandir essa área. Olha aqui. Expandir a área. Nesse momento eu não estou trabalhando a dimensão da imagem, tá? Estou trabalhando somente a área, contando para o Word qual que é a área, dentro de que área que eu quero que ele selecione o que permanece ou não na imagem, tá bom? Então olha lá, já acertei essa parte. Agora eu tenho a ferramenta, olha aqui, ó, marcar áreas para remover. Então quais são as áreas da imagem que eu quero que ele remova para minha cor, para ficar sem cor?
Olha lá. Eu acho que é só. Tá vendo? Tem esse ladinho aqui também, ó. Eu quero deixar só os personagens. Então, aqui. Param. Aí. Agora pensem, tá vendo aqui a touca amarela? E se eu tivesse selecionado a touca para retirar a touca? Eu venho, como que eu desfaço isso? Ó, áreas para manter. Então eu defino para o computador quais são as áreas que eu quero que ele mantenha, tá bom? Olha lá, ok? Tá aí. Agora finalizei todos os ajustes, manter alterações. Olha lá. Olha que bacana que ficou a imagem sem fundo. Tá vendo? Você acabou de personalizar o teu conteúdo, né? Esse é um jeito diferente de você deixar o seu conteúdo de uma forma mais harmoniosa e com tom profissional também, professor. Então, não se esqueça disso, tá? O que mais que eu tenho de opção? Eu posso fazer correções na cor. Olha lá. Brilho e contraste. Tá vendo? Então, são filtros básicos. Tá vendo? Eu posso fazer correções de cor. Então, olha lá. Eu tenho filtro para branco e preto, sépia. Tá vendo? Olha lá. Eu posso trabalhar, deixar branco e preto. Tá vendo? Olha lá. Aqui eu deixo da forma como eu quiser. Então eu vou pegar aqui, como a gente está na semana do autismo, vou deixar com tons de azul. Aí, ó. Beleza. Próximo passo. O que mais que eu tenho de filtros? Olha lá. Eu tenho modos, efeitos artísticos que eu posso colocar nessa imagem. Vamos ver um exemplo? Aqui, ó. Eu posso deixar a imagem com o tom de marcador, olha lá, escala de cinza, lá, esboço a lápis. Esse eu acho muito legal, tá vendo? E assim, ó, você escolheu um efeito artístico, por exemplo, escolhi aqui o esboço a lápis. Quando você volta, sai de efeito artístico e volta em cor, olha só, você tem a opção de ajustar a pigmentação. Olha lá, você consegue fazer aplicar alguns outros efeitos em cima, tá vendo? Então, bem bacana aqui, tá? Outra coisa, você consegue modificar o estilo da imagem, olha lá. Você consegue colocar uma borda, deixar com um efeito de retrato, olha lá. Então aqui são estilos pré-definidos para a imagem, tá vendo? Tem vários, ó. Redondo, ó, em perspectiva, olha que bacana esse efeito, tá vendo? Tudo aí, tá vendo? Ó, seleciono a imagem novamente, volto lá na barra de... Às vezes acontece das pessoas me perguntarem assim: Paulo, a barra de ferramentas de imagem sumiu, eu não encontro, eu quero mexer na imagem e não encontro a bendita da barra. O que eu faço? Sumiu, joguei fora, estraguei o computador, formato o computador, jogo o computador fora e compro outro novo? Não, nada disso. O que você faz? Por que a barra de ferramentas de imagem sumiu? Porque eu não tenho nenhuma imagem selecionada na minha área de trabalho. Olha lá, a imagem está aqui, mas ela não está selecionada. Agora, ó, dei um clique em cima dela, selecionou. Selecionou automaticamente, viram lá embaixo, lá em cima, perdão, a barrinha rosa. Olha lá, ferramentas de imagem, tá lá. Agora entro na formatação, tá tudo aqui bonitinho, ó. Vim aqui, ó,
Vou mexer no texto. Ó, coloquei o cursor piscando no texto. Cadê a barra de formatação de imagem? Sumiu. Por quê? Eu não estou trabalhando imagem agora. O Word entende que agora eu estou trabalhando texto. Por isso que ela sumiu. Tá? Volto na imagem. Olha lá. Selecionei a imagem. Voltou a barra. Ok? Notaram? Se precisar, retrocede o vídeo. Veja novamente essa parte. Tá bom? Para ficar bem explicadinho. Ficou dúvidas? Plataforma, plantão de dúvidas, registra lá sua dúvida. Eu refaço a videoaula se for necessário, tá bom? Então tá aí. Bom, uma outra coisa, gente, além de toda essa parte de estilo da imagem, mudar cor, tirar fundo, tem algo também que é muito importante, tá? Que é o seguinte, que é a disposição da imagem dentro do texto. Então vejam, eu coloquei essa foto aqui, mas ó, eu tento arrastá-la para a direita, não vai. Eu só consigo arrastá-la para baixo e mesmo assim ela fica entre o texto. Bom, como que eu faço para trabalhar a disposição entre imagem e texto? Eu venho aqui, ó. Eu tenho a opção posição, tá vendo? E aí no momento está selecionado esse aqui, ó, que é automático. Toda vez que você coloca uma imagem, a imagem vai vir disposta assim, ó. A imagem, ela rompe os parágrafos e fica entre as linhas, tá? Que foi o que acabou de acontecer. Se eu seleciono, ó, essa disposição, olha lá, eu coloquei a imagem no topo esquerdo, tá vendo? Ó, posição na parte superior, foi lá para cima. Posso deixar no meio também, tá vendo? Ó, à direita. Ele sempre vai alinhar com a margem, tá bom? No centro da folha, olha lá, dá aquele efeito de jornal, né? Na coluna do jornal, às vezes a gente observa que vem uma imagem no meio do texto e o texto fica em volta daquela imagem. Olha aí, ó, como é que faz esse efeito. Tá vendo? Tá? Bem, eu, Paulo, não costumo organizar a disposição utilizando essas aqui. Eu gosto de usar uma outra forma, que é esse aqui, ó, quebra de texto automática. Então eu gosto de vir aqui, ó, em através e olha lá. Agora eu tenho liberdade para arrastar a imagem e colocá-la onde eu quero, tá vendo? E o texto se adapta à imagem, tá vendo? Olha lá. Olha aqui que bacana que fica. Olha aí. Ok? Então, quebra, tá? E seleciona a opção através. Bom? Essa aqui. Agora, tem outras opções também, ó. Se eu coloco atrás do texto, olha lá, a imagem fica de fundo, tá? Se for necessário fazer isso para alcançar o efeito que você deseja, então já encontrou a opção, tá? Então, explorem as opções que vocês têm, tá? Olha aí, ó, de quebra de texto, que eu garanto que elas vão dar um toque profissional no seu texto. Olha essa aqui, ó. Essa aqui é chatinha, em frente ao texto. Olha lá. Eu não sei nem por que inventaram essa disposição de manter a imagem na frente do texto. Porque notem, como é que eu vou ler o texto se a imagem está na frente? Acho que esse comando aqui foi criado por português. Só pode, né? Então, eu, Paulo, recomendo através. Tá aí.
Paulo, quero fazer cópias dessa imagem do jeitinho que ela está aí para colocar em outros lugares do texto. Olha só, selecionei, Ctrl C ou copiar, Ctrl V, colar, ou tão somente clico o botão direito do mouse, cadê? Vem aqui, ó, colar. Olha lá, pum. Olha aí, ó. Você tem essa opção também. Olha aí, ó. Vejam, não tem sentido o que eu fiz, né? Aí, ó, colei 3 imagens. Vou mudar um pouquinho aqui a definição. Essa aqui eu vou redefinir. Olha aí, ó. Como que eu fiz isso? Olha lá. Ela estava assim, certo? Olha lá. Selecionei, vim aqui, ó, escolhi outra disposição, tá vendo? Outro estilo de imagem. E nessa outra aqui eu fiz o seguinte, eu quero que ela volte a definição dela original. Vem aqui, ó, redefinir, pum, ó lá, voltou. Agora eu vou dar um efeitozinho bonitinho para ela, só para apresentar para vocês aí outros recursos. Olha aí que bacana, tá vendo? Tá aí, tá? Trabalhamos até aqui. Como selecionar, como escolher uma imagem lá no Google Imagens, como copiar essa imagem, trazer a imagem para dentro do Word, quais são as formatações básicas que eu consigo fazer na imagem, quais são as disposições entre a imagem e o texto e o principal de todos, que dá o charme na imagem dentro do texto, que é o quebra de texto automática, tá bom? Gostaram? Tem outras opções também, pessoal. Ó, bem rapidinho, por exemplo, estou com a imagem aqui, ó, selecionada. Eu quero centralizá-la. Ó lá. Quando eu venho nessa opção aqui, ó, as opções de alinhamento, se eu mandar ele centralizar, ele vai colocar a imagem exatamente no centro da área de trabalho, da folha, né, do texto. Se eu quero que ele alinhe à esquerda, ele vai alinhar perfeitamente. Então, isso evita aquela coisa de você ficar assim, ó, arrastando. Ah, deixa eu colocar no centro. Deixa eu ver. Ah, não tá no... Volta um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Agora eu acho que está no centro, tá vendo? Então, esses vários movimentos que você faz, você consegue evitar e ganha tempo, né? Como? Vindo nessa ferramentinha aqui que ninguém usa. Olha lá, centralizar. Tá vendo? E se eu quero alinhar ao meio da folha? Tá aqui a opção, ó. Tá? Ok? Muito bem. Então, voltando aqui aos nossos conteúdos, trabalhamos o básico que eu preciso saber de imagem, ok? E agora a gente vai criar tabela, tá bom? Vamos criar uma tabela e fazer uma formatação básica nela, ok? Então vamos lá no fim do texto, aí. Então, digamos que eu queira inserir uma tabela aqui, estava lá fazendo texto bonitinho, né, falando de geografia e tal, agora eu preciso fazer uma tabela. Geografia não, vamos usar o tema que já está aqui, que é a roupa invisível do rei, tá? Então vamos criar uma tabela de personagens. Como é que eu faço para inserir uma tabela? Olha lá, eu quero inserir alguma coisa no texto, então eu venho em inserir. E aqui em inserir, lembram? Imagem, clip art, formas, tá vendo? Eu tenho várias opções, uma delas é tabelas. Então,
Dei um clique aqui, ó, no comando tabelas. Eu vou selecionar a quantidade de linhas e a quantidade de colunas, tá? Eu vou fazer uma tabela simples. Eu vou fazer uma tabela para falar sobre o personagem e a descrição do personagem. Vamos dizer que é uma atividade que eu quero que os alunos façam depois que eles leram a fábula, tá bom? Essa fábula que a gente está trabalhando aí, a roupa nova do rei, ok? Então olha lá, selecionei. Paulo, não entendi, faz de novo. Vamos fazer de novo. Olha lá, inserir, tabela. Selecionei a quantidade de linhas que eu quero. Selecionei a quantidade de colunas que eu quero. Tá vendo? Só passando o mouse, não cliquei em nada ainda. Deixei o mouse em cima, ó, arrastei e ele vai pré-formatando lá na área pra gente, tá? Então fiz aqui, ó. Pum. Beleza. Notem que eu já tenho uma tabelinha na área de trabalho. Notem que agora eu não tenho mais aquela barra de ferramentas de imagem com aquela corzinha vermelha ou rosa, né? Agora eu tenho uma barra de ferramentas de tabela e ela é amarela. Eu acho que pensaram até na rima, né? O fundo amarelo da tabela, né? Olha aí. Então, agora eu tenho todas as ferramentas que eu preciso para lidar com tabela, tá bom? Coisas rápidas, fáceis e básicas para lidar com tabela. Olha só, quero fazer uma tabela diferente, bonita. Aqui, ó, eu tenho estilos de tabela. Olha que legal. Olha quantos modelinhos aí, ó. As meninas de plantão que adoram, né? Fazer um frufru, uma perfumaria. Tem uns amigos aí também no curso que gostam, não vou citar nomes, né? Mas eu sei que tem um amigo aí no curso que gosta, né? Ele é São Paulino, todo mundo conhece, né? Ele adora essas coisinhas rosas, né? Então, em homenagem a ele, escolhi aqui, ó, esse lilás que combina com o time dele, com São Paulo, tá bom? Então, olha aí, vou colocar lá personagem e descrição. Aí, eu tenho o rei, eu tenho o tecelão e tenho o primeiro-ministro. Vamos colocar. Eu não vou colocar todos não, tá? É só para fazer um exemplo aqui de uso de tabela. Acho que eu vou colocar o primeiro-ministro. Gostaria de saber, temendo, tananana, a função do rei desistiu e pessoalmente decidiu mandar outra pessoa. Todos os habitantes. Ah, o primeiro-ministro. Vamos colocar ele, pronto. É o cara. Primeiro-ministro. O. Aí. Ok? O rei é. Tananana. Os tecelões são. Tananana, e a descrição. O primeiro-ministro é um homem. Tananana, e a descrição. Beleza. Ok. Gente, o que eu consigo fazer ainda com tabela? Notem. Quero aumentar. Quero formatar aqui os títulos das colunas. Aqui, ó. Itálico. Aumento o tamanho da fonte, mudo o tipo de fonte. Isso aqui vocês já viram na aula anterior. A mesma coisa em tabela. Quero mudar aqui também, ó. Quero deixar com a cor preta, negrito. Vou aumentar para o tamanho 14. Olha lá. Tá aí. Não gostei desse tema, Paulo. Quero tirar. Tira o tema de São Paulino daí. Vamos lá.
tirei o tema aqui em design, ó. Posso trazer para uma básica, tá vendo? Assim, formatações. Posso deixar assim, tá vendo? Agora, deixando a brincadeira de lado, né, que a gente, lógico, tem que brincar um pouco para ser feliz. Imaginem, agora é hora de almoço aqui no departamento pedagógico, todo mundo foi almoçar. Eu estou aqui gravando aula para vocês, aproveitando o silêncio da sala, né? Então, se eu não brincar um pouquinho para me animar, já viu. Vejam, por que eu coloquei esse tipo de estilo de tabela para vocês? Para fazer um comentário importante. Vocês notaram que cada linha aqui ela está de uma cor? Então você tem linha cor sim, cor não? Olha aí, ó. Gente, toda vez que você for fazer uma tabela para levar lá para sua sala de aula, né, uma tabela com muita informação, e a leitura básica da tabela é uma leitura horizontal da esquerda para a direita, né? Uma leitura horizontal da esquerda para a direita. Preocupem-se em colocar as linhas de cores diferentes. Façam esse movimento aqui, ó, que a gente acabou de fazer, né? Uma linha cinza, outra linha clarinha. Imagina se você dá uma prova para o teu aluno, né? Pensando aí, vamos pensar no Fundamental 2 principalmente. Dá lá uma avaliação. A letra é pequenininha. Tem uma tabela lá com 30 linhas, 4 colunas, para o camarada fazer a leitura e interpretação daquilo. Se você estiver usando uma tabela simples assim, coitado do teu aluno, com certeza ele vai se perder. Mesmo que for uma tabela de gabarito para ele passar as respostas, se você não fizer uma diferenciação, olha aí, ó, você vai com certeza oferecer condições para que ele passe muito tempo lendo, porque você não facilitou não deixou totalmente legível, né? Então, teu aluno vai perder muito tempo para encontrar, para localizar as informações, vai se perder e com certeza ele vai errar em alguma coisa, tá? Agora, se você facilitar a leitura, tá? Com certeza ele vai fazer a leitura dessa tabela de uma forma mais rápida e vai ser mais difícil ele errar aqui, hein? Tá? Fica a dica aí para vocês, tá bom? Ok. O que mais que eu consigo fazer aqui em tabelas? Olha só. Em layout, eu tenho várias opções. Eu posso inserir linha acima, linha abaixo, coluna esquerda, coluna direita. Olha lá. Eu posso mesclar. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui para vocês enxergarem o que está acontecendo. Volta aqui, deixa eu colocar borda em todas os campos da tabela, né? Então olha só, eu quero fazer com que tudo isso aqui vire uma célula só. Ah, Paulo, você acabou de usar um termo chamado célula. Sim. Por que eu usei célula? Cada quadradinho desse da tabela a gente chama de célula. Então, para quem não sabe, aprendeu mais uma aí, tá? Então, eu quero unir todas essas células e fazer com que elas sejam uma só. Seleciono todas elas, venho aqui, ó, em mesclar células. Eu já aproveito e centralizo a informação. Olha lá. Tá vendo? Quero mesclar todas as células desta coluna. Olha aqui. Mesclei. Dessa outra aqui também. Vou mesclar de novo. Olha lá. Eu criei várias. Tá vendo? Eu transformei várias em uma. Ok? Ficou tudo feio, tudo esquisito. Eu estou só testando aqui as funções para que vocês conheçam. Ou, por exemplo, a gente não fez uma célula aqui. Vamos colocar borda novamente. Olha lá. Aí, coloquei borda novamente. Quero transformar essa aqui em duas.
Então essa célula eu quero dividir, quero fazer com que ela se torne duas. Vem aqui, ó, dividir células, número de colunas 2, número de linhas 1. Bora, selecionei, venho aqui em design, borda, né? Seleciono que tipo de borda, todas as bordas, olha lá. Olha lá, fiz duas, tá vendo? Duas células dentro daquela que antes era uma só, ok? Ficou uma bagunça, né, a nossa tabela, mas não tem problema não, é só pra gente ir aprendendo aí a utilizar os recursos, tá bom? Outra coisa que é bacana, quero aumentar a altura da célula, da linha, perdão, olha lá, tá vendo? Aumentei aqui, ó, altura, distribuir linhas, olha lá. Quero reduzir a largura aqui, ó. Vou reduzir. Deixa eu só juntar isso aqui bonitinho, mesclei também. Vamos colocar borda de novo para vocês enxergarem tudo. Olha lá. Selecionei, vim em layout, vou reduzir a largura. Opa. Aí. Aí, ok? Então, essas são outras opções que nós temos também. O conteúdo da célula, olha só, eu consigo deixá-lo alinhado, olha lá, a borda superior, centralizado, a borda inferior ou, olha lá, alinhado, dá um pouquinho de espaço aqui, olha lá, posso centralizar, alinhar à esquerda, alinhar à direita, ou alinhar lá no canto esquerdo, embaixo, ou no canto direito, lá embaixo, viu? Então, de acordo com a sua necessidade, você pode fazer esse tipo de movimentação também, ok? O que mais? Outra coisa que é bacana, eu quero deixar esse texto deitadinho aqui, ó, em pé. Eu quero mudar a rotação do texto, a direção do texto. Seleciono o texto que eu quero modificar, venho aqui, ó, na ferramenta direção de texto e olha lá, eu altero a direção do texto. Coloquei ele aqui, agora eu centralizo ele, olha lá. Vou só colocar borda novamente. Toda vez que modifica, ele está tirando a borda. Olha lá, deixei a palavra célula em pezinha. Às vezes, há necessidade de utilizar esse recurso. Então, você já sabe como fazer, ok? Outras coisas, quero dar uma cor específica para essa célula aqui. Venho aqui, ó, sombreamento, escolho a cor. Olha lá, essa aqui eu vou deixar laranja, essa aqui eu vou deixar verde, essa aqui eu vou deixar azul. Olha lá, consigo fazer essas alterações. Bom, quero deixar todas essas células dessa coluna sem borda. Venho aqui, ó, seleciono tudo que eu quero deixar sem borda, venho na opção bordas, olha lá, sem bordas, tá vendo? Ih, mas apagou a borda dessa linha, olha lá, essa linha está sem borda, eu quero borda aqui, selecionei, olha lá, selecionei, vim no comando bordas, borda superior, olha lá, agora nós temos bordas. Essa aqui também, ó, quero deixar ela com borda superior. Coloquei o cursor piscando dentro dela. Já está selecionado aqui borda superior, tá vendo? É só dar um clique. Olha lá, fechou a borda. Ok? Então essas são as ferramentas, as principais ferramentas para se trabalhar com tabela, tá?
Existem outras ferramentas também, tá? A princípio, para esse momento, a gente vai trabalhar somente com essas, tá? Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Para o objetivo dessa videoaula, trabalhar com imagens e tabelas, a gente viu as principais ferramentas, tá bom? Assistam a aula quantas vezes for necessário, tá? Reveja, retroceda, avance, vai no ponto que você acha que é mais importante rever, tá? Porque tá tudo aí bonitinho descrito para vocês, tá? Se tiver dúvida, manda mensagem que a gente grava um conteúdo adicional, tá bom? Então, espero que vocês fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.